Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje, ela chegou em forma de um livrinho. Eu não quero mostrar porque, né, eu sempre falo que aqui a gente só mostra se as meninas quiserem. Mas eu achei muito legal porque ela escreveu um livrinho da vida dela. Eu achei o máximo isso, o máximo, sério. Bom, esse livro, ela conta várias coisas aqui, e inclusive como foi que ela atravessou ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos. A gente sabe que muitas pessoas fazem essa travessia, né? Eu acho super perigoso, não incentivo aqui ninguém a fazer, né? Até porque já tivemos vários casos de brasileiros que morreram, brasileiros ou outros países, pessoas de outros países que morreram nessa travessia. É algo perigoso, mas ela conseguiu atravessar e ela veio contar pra gente aqui como foi. E eu achei bem interessante, porque normalmente as pessoas não falam isso, né? Hoje, bom, vocês vão saber no decorrer da história, mas, cara, sério, depois que vocês ouvirem a história, me conta, vocês teriam coragem de fazer essa travessia? Cara, eu acho... assim, eu não julgo quem faça, mas eu não sei se eu teria coragem para isso. Não sei. Depois de tudo que a gente lê, de tudo que a gente vê, sinceramente, eu não sei. Mas é aquela coisa, né, gente? Às vezes, né, a gente não sabe das dificuldades da outra pessoa, ou do sonho da outra pessoa, né? Então, vamos embora ler a história dela, pra gente saber como foi essa travessia, como aconteceu isso, como ela chegou, né, lá, por que ela resolveu fazer. Bom, vamos lá. Minha história começa no norte do Brasil. Eu nasci e cresci no Pará. Uma pequena cidade no Pará, não vou falar o nome. Meus pais me deram o melhor que eles podiam para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei e eu sou muito grata a eles. Meu pai é um grande homem, ele tem ideias próprias e está sempre feliz. Minha mãe é uma mulher forte com suas próprias fases, mostrando amor de uma maneira específica e diferente. Meu relacionamento diário com minha família é baseado em telefonemas. Todos os dias eu me esforço para falar com eles. Meus pais me ensinaram a melhor maneira de sobreviver nesse mundo, trabalhando duro e sendo eu mesma. São extremamente trabalhadores e esse é um dos fatos que sempre me fez falar deles com tanto orgulho. Lembro-me de como era bom andar de bicicleta com a minha mãe e minha irmã. Minha mãe tinha fobia de carro, então ela não dirigia. Costumávamos ir a todos os lugares na garupa dela. Amávamos aquela sensação de liberdade quando o vento batia no nosso rosto. Um dos fatos mais marcantes sobre a minha infância foi relacionado a Gabriel, meu irmão mais novo, que veio a falecer quando tinha apenas 4 anos de idade. Gabriel tinha um rosto angelical, um sorriso pacífico e olhos brilhantes. Lembro-me da minha mãe chorando no meu quarto, um momento único, já que eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquela forma. De acordo com os médicos, ele teve uma infecção, embora eu não tenha certeza sobre como foi o processo de morte e que doença exata tirou a vida dele. Como mãe, hoje eu posso entender o quão doloroso perder um filho pode ser. E agora posso medir como esse fato fortaleceu nossa família. Poucos anos se passaram e muita coisa aconteceu na minha casa. O fato mais notável foi a doença do meu pai, problemas com pressão e colesterol. O resultado, meu pai foi a Belém, na capital do nosso estado, visitar alguns médicos e fazer exames. Os resultados foi necessário que ele ficasse mais 3 meses por lá para tratamento. Até então estávamos acostumados a desfrutar de alguns confortos e privilégios. Todo esse prazer econômico acabou junto com a deterioração da saúde do meu pai. Quando meu pai voltou, problemas de cunho financeiro atingiram nossa família. E naquele ponto começamos a ter dificuldades. Consequentemente, pela primeira vez, minha mãe começou a trabalhar num salão de beleza para ajudar em casa.
E por causa disso, muitas vezes eu e minha irmã ficávamos horas esperando ela terminar o turno. Meus avós moravam perto, então geralmente íamos lá para brincar com algumas crianças da vizinhança. São memórias incríveis. Minha mãe se cansou de trabalhar naquele salão, então economizou algum dinheiro e começou a comprar materiais para abrir seu próprio espaço. Uma vez que nossa casa ficava numa área comercial da minha cidade. Em 2005 abrimos um salão que era simples, mas funcionava muito bem. E era suficiente para deixar minha mãe feliz. Aos 12 anos comecei a ajudá-la. Minha função era dar água aos clientes, colocar os pés na água e lixá-los. Tirar o esmalte. Para isso, geralmente ela me dava R$2. Comecei a ganhar algum dinheiro e fiquei extremamente contente. Desde que me entendo por gente, me vejo como alguém que gosta de ajudar as pessoas. Eu ficava ainda mais feliz porque ajudar no salão deixava minha família orgulhosa. Por sempre estar lá, aprendi a fazer manicure e pedicure. Depois de algum tempo, minha mãe não aumentou meu salário. Alguns anos se passaram e eu me cansei do jeito que as coisas se encaminhavam. Por isso pensei num trabalho formal, com turno regular, salário e benefícios. No dia 24 de julho de 2009, perdi uma outra pessoa especial, meu meio-irmão, meu amigo. Costumávamos sair juntos e ele sempre com um sorriso no rosto. Ele era um homem bonito, inteligente, bem vestido. Os problemas para ele nunca eram grande coisa, já que ele sempre tinha a solução. Entre tantas qualidades, ele tinha um sonho: servir ao exército. Ele trabalhava para a prefeitura e era responsável por levar as crianças de casa para a escola na área rural da cidade. Um dia, depois de deixar os alunos na escola, meu irmão morreu, assim, repentinamente. No dia anterior, ele esteve na cidade e meu pai pediu para que ele levasse o carro ao mecânico. Acompanhei, mas não imaginei que seria a última vez que eu iria vê-lo. Lembro-me dele se despedindo de mim e da minha irmã de uma forma estranha, mas nunca me passou pela cabeça que seria um último adeus. Sempre que falo e penso nele, eu choro. A morte do meu irmão deixou muita tristeza e afetou toda a família. Ele era o filho favorito do meu pai, tal filho. Então eu acho que era filho só do pai dela, né? Ele deixou inúmeras boas lembranças e também uma namorada grávida, que no dia 13 de agosto de 2009 deu um lindo sobrinho, né, para eles. Dani, até hoje a polícia nunca... ele foi morto. Eu achei... Quando ela falou repentinamente, eu achei que ele tinha tido, sei lá, um ataque do coração. Até hoje a polícia nunca encontrou a pessoa que o matou. Uma noite eu tive um sonho com meu irmão no qual ele me pedia para cuidar do filho. Naquele sonho eu prometi que eu faria tudo o que fosse necessário. Aos 6 meses de idade, ainda bebê, ele veio morar conosco. Perdi meu irmão, mas Deus me deu meu sobrinho, por quem eu sempre estarei aqui. Gente, tô vendo o irmão dela aqui, tão bonito. Adoro pensar na minha adolescência, a melhor época de todos os tempos. Por volta de 14, 15 anos, eu já gostava de dançar, festejar e fazer amizades. Todo fim de semana eu saía com os meus amigos e passava horas e horas dançando. Não me importava muito em ter um namorado, dançar era realmente minha paixão naquela época. Quando eu estava limpando a casa, eu colocava minha música favorita bem alto e quando me dava conta, eu já tinha terminado as tarefas. Em relação à escola, quando eu estava no ensino fundamental, minha professora da primeira série me fez uma proposta para ajudá-la e dar aulas de reforço aos seus alunos. Eu aceitei e foi quando eu descobri que ensinar sempre esteve no meu sangue. Tudo que eu precisava fazer era chegar 30 minutos antes da aula. Quando estava no meu ensino médio, era popular. Sempre me envolvia na organização de eventos. Ajudava nos bailes, nas festas. Algumas amizades naquela época ainda estão no meu coração. Passamos momentos incríveis juntos. Me marcaram e contribuíram imensamente com minha caminhada. Depois de 4 anos trabalhando no salão da minha mãe, eu cansei do jeito que as coisas estavam. Costumávamos trabalhar todos os dias, às vezes até aos domingos. Decidi então procurar outro emprego.
No começo encontrei um trabalho num pequeno supermercado da minha cidade. Eu fazia tudo o que fosse preciso. Limpava, empacotava. Segunda a domingo, das 7h30 às 6 da tarde. Depois de algumas semanas nesse lugar, decidi abandonar o trabalho. Só os estudos eram suficientes para me cansar. Então, eu estava sem tempo para estudar. Em 2011, comecei a trabalhar num grande supermercado da minha cidade, de segunda a sábado. Eram de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Boas horas de trabalho, salário e tempo para estudar. Fiquei orgulhosa e contente pela oportunidade. Acordava animada todos os dias para aprender coisas novas. Trabalhei na área de frigorífico, no caixa e por último de secretário. No começo meus colegas não gostavam de mim porque a proprietária do supermercado era cliente da minha mãe. Então ela parecia gostar da maneira como eu trabalhava. E com o passar do tempo surgiram fofocas. Uma colega começou a me intimidar constantemente e, embora às vezes me sentisse mal, aprendi a lidar com esse tipo de situação. Fiz amizades com meninos e algumas meninas. Costumávamos sair, conversar, beber e dançar. Nos finais de semana, sempre íamos a fazendas, rios e festas. Eu estava cada vez mais apaixonada pelo meu trabalho e me divertia muito. Decidi que deveria mudar o rumo da minha vida. Muitos funcionários trabalham naquele supermercado por mais de 25 anos e pensar nisso me fez refletir sobre onde eu gostaria de estar no meu futuro. Em cerca de 8 meses eu ganhei 3 promoções. Ainda assim, procurava uma aventura com mais experiência. Ficar lá para sempre era meu sonho de futuro. Todo esse cenário me fez pensar sobre o que eu faria na minha vida. Bom, minha tia mudou-se para Goiânia alguns meses antes. Goiás, centro-oeste do Brasil. Comecei a pensar em me mudar e fazer uma transformação real. Em um final de semana, eu decidi pedir as contas e me mudei para Goiânia. Grande cidade, tudo era diferente, semáforos, transportes, público lotado. Transportes públicos lotados. Minha irmã foi primeiro e eu cheguei alguns meses depois. Ela nunca havia saído da casa dos meus pais, então para ela foi uma mudança radical. Sinceramente, achava que ela teria medo e talvez fosse uma fase difícil. Para minha surpresa, apesar da separação precoce entre ela e meus pais, minha irmã se adaptou incrivelmente bem. Poucas semanas depois que eu estava em Goiânia, eu fui assaltada em uma loja. Eu estava procurando uma geladeira quando 2 caras entraram. Fizeram-nos deitar no chão e um deles arrancou minha bolsa. Meus documentos, cartão de crédito, dinheiro, celular estavam todos lá dentro. O tempo todo eu queria estar com alguém. Encontrei emprego em um restaurante em algumas semanas. Minha função era dar boas-vindas aos clientes no estabelecimento e mostrar-lhes o cardápio. Com 2 dias de trabalho, não gostei. Eu tinha que usar maquiagem e estar de salto e não gostei da ideia de sair. Procurei então outra oportunidade. Assim encontrei um emprego de babá com uma família financeiramente privilegiada. Cuidei de um menino de 2 anos que eu gostava e ele gostava da minha companhia. A gente viajava nos finais de semana para passeios, fazendas. Foram 4 meses felizes. Durante o fim de semana, quando eu estava voltando para casa, em Goiânia, conheci uma pessoa que veio com uma proposta de ir para os Estados Unidos. A princípio eu até ri. Como eu poderia ir para os Estados Unidos se eu não tinha dinheiro? O emprego que eu tinha me oferecia o suficiente para pagar aluguel e alimentação. Então, eu não tinha nem como fazer isso. Ir para outro país, para os Estados Unidos, era impossível demais para a minha realidade. Impensável para tudo que eu vivia na época. Mas, para minha surpresa, ele ofereceu a oportunidade de pagar tudo o que eu precisasse. Olha só. Eu fico pensando como que alguém te para na rua e te chama para ir para os Estados Unidos. Como é isso, gente? Bom, o primeiro passo foi conseguir meu passaporte brasileiro. Logo em seguida, começamos a planejar a viagem. Ele conhecia quem era responsável por ajudar as pessoas a cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Apesar de estar animada com a visão de como seria viver nos Estados Unidos, eu ouvia muitas histórias de pessoas que morriam na travessia,
o que me deixava com medo e me fazia pensar 2 vezes antes de decidir se eu realmente me arriscaria por uma vida melhor. Eu só fiquei curiosa aqui, quem é que parou ela para dar essa oferta? Será que era algum coiote, esse pessoal que faz essas travessias? Gente, tem gente que penhora a casa, não, é uma coisa. Bom, em julho de 2013 embarquei no avião com destino ao México pela primeira vez. Senti uma mistura de sentimentos que não consegui explicar. Éramos em 10 pessoas. Ao chegar no aeroporto do México, a imigração nos fez muitas perguntas. Por que vocês estão aqui? Vocês estão de férias? Você está tentando cruzar a fronteira? Eu não pude responder a nenhuma pergunta, pois naquela época eu não entendia espanhol. Depois de horas naquele lugar, a única coisa que eu pensava era como me manter calma. A imigração mexicana ordenou que voltássemos ao Brasil. Então eles foram deportados do México. Ela nem chegou. A primeira vez que ela tentou, para mim isso era um sinal. Ela nem tentou aí... ela nem tentou, ai meu Deus. Ela nem entrou no México. Então eles foram deportados do México, vocês entenderam? Depois de horas naquele lugar, a única coisa que eu pensava era como me manter calma. Ah, tá, eles vão... Ai, tô repetindo, né? Bom... Então, não funcionou, né, de ir para os Estados Unidos. E ela falou assim que ficou grata pela experiência de ir a outro país. Regressamos e chegamos ao Brasil no dia seguinte. Aterrissamos em Brasília e passamos a noite lá. Pela manhã, visitamos alguns pontos turísticos da cidade. Aos 19 anos, fiz minha primeira visita a Brasília. Tudo era novo para mim. Bom, mesmo com a frustração de não conseguir chegar ao destino final, eu só pensava na felicidade de viver tudo aquilo. Eu queria ligar para todos os meus amigos que tinha para contar onde eu estava e o que estava acontecendo. Peguei um ônibus de volta para Goiânia e depois de 3 semanas eu já estava no aeroporto novamente. Rumo a São Paulo. Passei 4 dias na cidade esperando que mais pessoas viessem participar dessa viagem. Poucos dias depois, pegamos um avião para San Pedro Sula, em Honduras. Não podíamos voltar para o México pelo aeroporto, então o plano era fazer a viagem de ônibus de San Pedro a Laredo, no México. Em algum momento da viagem, eu parei de contar quantos ônibus e carros estávamos pegando para chegar no México. Cruzamos Honduras a Guatemala em 3 semanas. Depois, Guatemala para o México. Gente, que loucura! Na cidade do México, ficamos mais ou menos 3 dias. Não me lembro bem, mas fizemos um tour por lá. Visitei muitos pontos turísticos. Pegamos outro ônibus para Laredo, no México. E quando chegamos ao hotel, um homem desconhecido bateu na porta. Ele apenas nos perguntou se iríamos cruzar a fronteira. Sem entender muito, dissemos que não. Mais uma vez, ele perguntou e nós dissemos que não. Aquele homem foi embora e nunca mais o vimos. Saímos do hotel assim que isso aconteceu. Fomos ao McDonald's e, embora eu aparentasse estar calma, no fundo eu temia que o homem fosse um sequestrador, que vendesse pessoas ou pedisse dinheiro à nossa família de resgate. Naquele dia eu tive vontade de voltar para minha casa, sabe? Para a segurança do meu lar, dos meus pais, mas já era tarde para isso. Ao sairmos do McDonald's, fomos orientados a trocar de hotel, onde ficaríamos mais um dia. Assim fizemos. E no dia seguinte recebemos instruções sobre como cruzar a fronteira. Os responsáveis pelas viagens nos deram toda a informação de que precisávamos para fazer a travessia. Por volta das 14 horas, 2 homens vieram nos levar ao local da travessia. Após 30 minutos, entramos no carro, atravessamos a estrada e cruzamos o rio entre o México e os Estados Unidos. Ao passarmos por algumas árvores, tiramos nossas roupas e a colocamos em sacos plásticos. Isso ela já estava cruzando a fronteira, gente. Cruzamos o rio apenas com nossas roupas íntimas. Durante a travessia, eu cortei meu dedo num pedaço de vidro. Comecei a ver sangue por toda parte e sentir muita dor. Após algumas horas dentro do rio,
Vestimos nossas roupas e começamos a caminhar. Então elas demoraram algumas horas atravessando esse rio, vestiram depois as roupas quando chegaram em terra firme e foram caminhar. Finalmente estávamos nos Estados Unidos. Infelizmente tivemos problemas com a patrulha da fronteira. A poucos metros de distância um carro nos esperava. Quando começamos a correr, eu caí e a patrulha veio. O comitê de patrulha nos levou para a detenção da imigração. Minha história nos Estados Unidos e meus primeiros passos começam ali. Eles pegaram meu nome, idade, impressão digital. Me colocaram numa sala com 20 mulheres. Tinham mulheres de países como México, Guatemala, Equador, Honduras. O quarto era pequeno, com pia e banheiro, sem porta, sem privacidade. Na minha primeira hora lá, eu não comi, não bebi ou não falei com ninguém. Eu estava com muito medo de que eles fizessem alguma coisa comigo. Eu chorei o tempo todo. Não sei com precisão quantos dias eu fiquei ali, porque depois de um certo momento a gente perde a noção do tempo. Mas sabíamos mais que era dia e era noite. Com o passar do tempo, algumas pessoas eram chamadas pelo nome e saíam da cela. Meu nome também estava na lista de transferência. Fui transferida então para uma prisão em Houston, no Texas. Cerca de 100 mulheres, divididas em grupos de 50, eram acomodadas em quartos com beliches. Eu era a única brasileira e eu nem sabia falar inglês ou espanhol. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ao chegar em Houston, eu tive que tomar banho e trocar de roupa. Recebi 2 uniformes, shorts, roupas íntimas, uma camisa branca e um par de sapatos. Travesseiro, lençol e virol. Ai, gente, o que é virol? Nem sei. Os guardas eram apenas mulheres e nos monitoravam dia e noite. Tínhamos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. O jantar era servido às 5 da tarde. Essa era a última refeição que comíamos. Então dormir com fome já era uma coisa normal. E a gente acaba se habituando aos alimentos, né? Bom, tínhamos a opção de trabalhar lá por $1 o dia, ajudando na cozinha, lavando o banheiro, limpando. Nosso quarto foi dividido em grupos para limpeza. Nossa rotina diária baseava-se na limpeza do banheiro, do corredor, preparação de mesas e cadeiras para as refeições. Gente, isso ela tá falando, eu acho que é uma prisão de imigração, tá? Vocês imaginam, cara, você ficar lá, você não saber se você vai sair, se você vai ficar, né? Apesar que cada um fala uma coisa. Quando você... Antigamente tinha o tal do caicai, né? Eles falam que você entrava nos Estados Unidos, não adiantava. Você entrou aqui, eles tinham que... Mesmo que te prendesse aí por algumas horas, eles iam te soltar e você... Teve pessoas aí que viveram anos e anos e anos, né? Fugindo de corte, do tribunal e foi vivendo até o que o dia a polícia pegou e foi mandado embora, né? Mas imagina a situação, você sozinha ali, nossa. Bom, Dani, como eu mencionei... Dani. Bom. Corta. Como mencionei antes, a comida era mal cozida, principalmente o arroz. Quando reclamávamos, eles levavam para a cozinha, mas voltava depois de um tempo com a mesma refeição. Foi assim que aceitamos nossa realidade. Os dias se passaram e eu não recebia nenhuma notícia da minha deportação. Até então, minha família também não tinha notícias de como... Meu Deus do céu, imagina, a família devia estar achando que você tá morta já, né? Não tinha notícias dela. Depois de uma semana da prisão do Texas, eu consegui ligar para minha família, que não fazia nem ideia de onde eu estava. Ao ouvir a voz da minha mãe, senti que eu ainda era especial para alguém. A preocupação dos meus pais revelou o quanto eles se importavam comigo. Naquele momento eu comecei a pensar por que eu estou fazendo isso. Hoje eu tenho a resposta para essa pergunta. Depois de 15 dias comecei a fazer algumas amigas. Com elas comecei a aprender espanhol, hoje eu até falo bem. De qualquer forma, já me senti confortável naquele lugar. Depois de alguns dias, minhas amigas começaram a ir embora. Aos poucos eu fui sendo deixada sozinha, desmotivada,
e sentindo que nada de bom havia acontecido comigo e fiquei deprimida. Nesse local, cada um passou seu próprio pesadelo. Shen, uma mulher da Guatemala que também se encontrava lá, estava doente e não conseguia se levantar devido a uma cirurgia no joelho. Eu a ajudava o tempo todo. Passávamos horas e horas falando sobre tudo da vida. O passado, o presente, o futuro, o que faríamos se saíssemos daquela situação. Por sentir que alguém naquele lugar precisava de mim, passei a gostar de estar na prisão. Eu precisava cuidar dela, da Shen, né? Ela precisava de ser cuidada por mim. Eu a ajudava a tomar banho, trocar de roupa, se alimentar. Independente de tudo, eu estava lá para ela. Perdi o contato de Shen, então não sei como ela está agora. Naquela época, lembro que ela morava com os pais e trabalhava para ajudá-los. Ainda espero um dia revê-la e conversar. Quem sabe saber o caminho que a vida tomou para ela. Uma noite chamaram meu nome e falaram: faça suas malas, você vai embora. Essa era a frase que eu mais esperava ouvir. Um dia feliz, apesar das despedidas dolorosas. Saber que Shen estaria lá sozinha me deixou triste. Falamos e choramos, criamos e relembramos memórias. Ela era minha melhor amiga, com quem eu tive a oportunidade de aprender e ensinar. Depois de reunir meus pertences, pegamos um ônibus para o aeroporto no Texas, com destino a Newark, New Jersey. Mas por que Newark? Me perguntei incansavelmente, sem obter resposta. Eu queria voltar para o Brasil, então peguei o avião algemada nos braços e nas pernas. Eram 3 horas de voo. Chegando em Newark, fui para a detenção da cidade vizinha, em Elizabeth. Havia um quarto com apenas 6 pessoas. A comida era muito melhor e lá tinha várias brasileiras. A minha primeira impressão é que não gostaram de mim porque eu só conversava em espanhol com elas. Expliquei que tinha ficado 15 dias conversando apenas com garotas hispanas e por isso eu estava falando daquela forma. Amiga, você tá igual as brasileiras assim, sem querer te criticar, que vem pra cá, fica 2 meses e fala que já tá que esquece o português. Para, né, gente? Não dá, né? Mas até entendo que às vezes alguma palavrinha que você fale muito, você comece a colocar no seu vocabulário, né? Bom, os dias foram se passando e eu tive uma entrevista com uma juíza por videoconferência. Ela me deu a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, contando que eu pagasse uma fiança de $3.500. E assim começava meu problema. Onde eu ia conseguir esse dinheiro? Uma tia que morou nos Estados Unidos há alguns anos me ajudou, entrou em contato com um amigo que morava aqui, ele veio à imigração me visitar. Expliquei toda a situação que estava acontecendo e eles decidiram me ajudar. Sou grata à minha tia e ao seu marido por tudo que fizeram para me auxiliar. Minha família começou a arrecadar dinheiro, pediu emprestado a todos que conheciam. Depois de algum tempo, finalmente consegui sair. Olha, gente, eu sei que essa aqui é a história dela, mas eu vou usar a história dela de parâmetro, porque a história dela, pelo que eu já li, né, ela deu sorte, vou falar assim pra vocês. Mas olha a confusão aí, imagina você presa nos Estados Unidos, sua família lá do interior do Pará, que era a família dela na verdade, ter que reunir dinheiro com todo mundo. Imagina o desespero, sabe? Uma mãe pensar, minha filha tá na cadeia, não sabe como que você tá na cadeia. Então assim, nossa, eu acho que é uma coisa assim que você tem que pensar muito, muito. Eu fiquei ali 3 meses. Essa foi sem dúvida a experiência mais importante que tive na minha vida. Lá aprendi muito, conheci diversas pessoas que também buscavam uma vida melhor. Aprendi e deixei muitos aprendizados. Compreendo os problemas da vida de outras, compreendia, né, os problemas da vida de outras mulheres, aprendi um novo idioma, trabalhei em grupo. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 2013 sem nada e acumular uma grande bagagem. Bom, quando saí da prisão, fui recebida na casa da minha prima, que morava aqui há 10 anos. Ela me acolheu, me deu roupas e o que eu precisava, cuidou de mim nos mínimos detalhes. A vida nos Estados Unidos era diferente, a começar pelo banheiro. Eu nunca tinha visto uma banheira. Conheci pessoas de vários estados do Brasil, fui a festas, a shows. O começo foi divertido. Me mudei para morar sozinha, um pequeno apartamento com banheiro e quarto. Trabalhava no salão de terça a sábado e comecei a ter uma rotina, a trabalhar muito, ter contas mais altas
E eu me sentia sozinha e também tinha medo do que o futuro me traria. Bom, no meu tempo livre eu passava o dia e noite assistindo filmes e séries. Depois de 6 meses nos Estados Unidos, decidi que eu precisava voltar. Eu não conseguia mais ver razão plausível para morar sozinha nos Estados Unidos. O tempo todo eu pensava na minha família, em tudo que eu deixei para trás. Eu me perguntava por que eu não escolhi ficar com eles. Num dia que cheguei mais cedo do que de costume, fui a uma agência de viagens e comprei minha volta para o Brasil. Minha passagem estava marcada para dia 16 de novembro do mesmo ano, dias antes do meu aniversário. O desejo do meu coração era passar aquele dia com meus amigos e minha família. Lembrei o tempo todo da parábola do filho pródigo. Em um sábado, conheci quem hoje é meu marido, Wagner, numa padaria. Ele usava um boné preto, uma camisa branca com o símbolo do Mets. Ele sorriu e eu correspondi. Começamos a conversar e era incrível como eu me sentia confortável com ele. Falei sobre os caminhos da minha vida, coisas que eu nunca tinha falado a ninguém. Saíamos, visitávamos lugares nunca antes vistos por mim. Bons bares, restaurantes, parques, estádios. Fomos até o jogo de futebol Brasil-Equador. Fomos no Six Flags, que é um parque de diversões, né? Tivemos dias muito divertidos. Fizemos muita coisa em alguns meses. Ele sabia que eu ia voltar ao Brasil em novembro. Quando conversávamos sobre isso, ele se recusava a dizer qualquer coisa relacionada. E era isso que eu gostava nele. Ele me ouvia sem julgamentos. Temos uma coincidência em comum. Nosso aniversário é no mesmo dia, 19 de novembro. Imagino que poucas pessoas se apaixonem por alguém com o mesmo dia de aniversário. É verdade, poucas pessoas. Comecei a ter problemas com baratas no meu apartamento. Muitas vezes, quando assistíamos filmes, víamos baratas na parede. Como eu ficava envergonhada, tentei vários produtos para exterminar esses bichinhos, mas nada funcionava. Meus vizinhos não tinham a mesma preocupação que eu, então eles acabavam não cuidando. Então o apartamento dela estava com barata. Bom, Dani, você sabe quando se trata de problemas com algum bicho dentro do apartamento, claro, né? Todos os seus vizinhos também têm que cuidar, né? E ela falou que os vizinhos não cuidavam, então ficava lá as baratas na casa dela. Uma noite, ele foi para casa dela, o que hoje é o atual marido dela, e ele acabou perdendo a chave da caminhonete e teve que gastar mais de $300 na época. Depois dessas duas situações, começamos a cogitar em morar juntos. Ele sempre foi um homem gentil que se importava comigo, me fazia me sentir completa. Ter alguém para me ouvir, me fazer sentir segura, cuidar de mim, era tudo o que eu queria. Bom, então, gente, vocês já viram aí que ela desistiu de voltar para o Brasil, né? Que ela ia voltar em novembro, né? Em dezembro de 2014, decidimos nos mudar para uma casa juntos. Meus planos de futuro mudaram tanto que acabei esquecendo meu voo para o Brasil e perdi minha viagem. Por uma semana passamos noites procurando apartamentos em algumas cidades. Quando finalmente encontramos um lugar perfeito para nós, passamos a noite limpando e pintando. Começamos uma vida juntos e foram os melhores momentos das nossas vidas. Nos divertíamos, ríamos o tempo todo. Eu já não me sentia só. Nosso amor crescia. Tínhamos um relacionamento sério dia após dia. Em abril de 2015, descobrimos que estávamos grávidos. Que dia especial! Meu marido estava na sala de estar quando eu dei a notícia que teríamos um filho. Ele parou por um segundo, olhou para mim e disse: "Você está falando sério?" Eu disse que sim. Ele ficou chocado, paralisado por alguns minutos. Começamos a planejar a chegada do baby e ainda naquela semana iniciei meu pré-natal. Foi assustador, tive que preencher vários papéis, falar de mim com estranhos em lugares onde nem todas as pessoas eram educadas. Na época eu não falava inglês, então eu dependia de pessoas que soubessem falar espanhol para que eu fosse atendida. Meu marido não tinha muito tempo para ir comigo, então eu tinha que fazer o pré-natal sozinha. Todo esse processo me ensinou muito, cresci e me tornei uma mulher mais forte.
Pode ser que algumas mulheres aqui agora vão questionar, nossa, mas seu marido era tão bom, ele não tinha... Gente, aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil. Aqui se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. Então uma hora que você falta o trabalho, você não tem aquele salário. E as coisas aqui custam dinheiro. Pode parecer que não, né? As pessoas, muita gente pinta aí os Estados Unidos como, nossa, um país que você ganha milhões, né? Que você faz dinheiro. E não é assim. Então, e aqui também você nem pode ficar faltando trabalho assim. Às vezes, se você falta 2 dias, te dispensa e pega outro. Não tem esse negócio de, tem que ter... Lógico que tem, né? Empresas que você tem contrato, você tem o seguro-desemprego, você pode... Mas se você foi legal aqui, acabou. Você trabalhou, você não foi, amanhã já tem outro no seu lugar e tchau, entendeu? Então, assim... Eu até entendo aqui que ela fala, nossa, não tinha como ele ficar indo comigo. Eu operei agora e muita gente falava assim, nossa, Dani, mas o Marcos não vai com você? Gente, às vezes o Marcos hoje, tô gravando esse vídeo, tá indo pra Detroit, que só volta daqui 2 dias. Então, assim, não é, Estados Unidos não é essa coisa que vocês pensam que, ai, nossa, tudo perfeito. Não, tem essa parte aí que se você não souber se virar sozinha, você dança, né? Bom, durante minha gravidez eu trabalhei no salão de beleza e devido à minha pouca alimentação saudável, desenvolvi diabetes gestacional. Por isso, eu precisava verificar minha glicemia todos os dias, 4 vezes, uma vez antes de cada refeição. Minha médica era severa e a cada visita ela me dava mais restrições. Com 14 semanas descobrimos que teríamos um menino e essa notícia deixou meu marido muito feliz. Decidimos dar o nome a ele, o mesmo nome de meu marido. Estávamos felizes com o nosso bebê. Nossa vida seria mudada. Nós o amamos desde o dia que soubemos da sua existência. Em janeiro de 2016, eu estava sozinha em casa, neve cobria a rua e meu marido estava lá fora limpando uma calçada da vizinha. Ele pensou que se saísse mais cedo seria mais fácil retirar a neve. Por volta das 6 da tarde, quando eu estava deitada no sofá, senti minhas roupas molharem. No caminho para o banheiro, minha bolsa rompeu. Então, liguei para o meu marido, mas ele não atendia. Fui no apartamento da vizinha e pedi que ela chamasse uma ambulância. Quando eles chegaram, a neve estava na altura dos meus joelhos. Meus sapatos nem serviam mais. Tive que ir para a ambulância de chinelo. Meu pé congelava. Depois de quase 45 minutos que havia chegado no hospital, recebi um telefonema do meu marido avisando que ele estava a caminho. E naquele mesmo dia o filho dela nasceu, que foi dia 24 de janeiro de 2016. Devido a alguns problemas pós-parto, né, o bebê acabou ficando na UTI. Ele teve uma infecção, porque o trabalho foi muito duro, o trabalho de parto. E ele precisou de uma medicação específica e oxigênio, tá? Dani, quando o meu bebê tinha 2 meses, fiz um curso de ressuscitação cardiopulmonar para aprender como agir em casos de emergência, pois eu via que muitos bebês ficavam sufocados com leite, né? E se isso acontecesse, eu estaria pronta. Bom, aí ela conta, né, que ela começou a aprender inglês, ela deixava, a vizinha começou a cuidar do filhinho dela para ela trabalhar, tá? Vou dar uma resumida nessa parte. E quando o neném dela fez 1 aninho, gente, ele começou a adoecer frequentemente. Aí ela disse que eles foram a vários médicos e eles diziam que era uma sequência de infecções, ouvido, garganta. O médico dava antibióticos, mas mesmo assim ele ficou doente por quase 2 anos. Uma vez ele foi hospitalizado por quase 5 dias. Depois de muita pesquisa, os médicos descobriram que ele tinha alergia de estações. Por isso tantas interferências com o mesmo sintoma. Ele precisava iniciar o tratamento de 1 ano com medicamento específico. Hoje meu filho está bem, não tem mais alergias. Bom, morar nos Estados Unidos mudou-me no que diz respeito a amizades.
Aqui a gente trabalha muito e todos os dias. Não temos muito tempo para fazer amigos ou ficar com o que já temos. Os poucos amigos que temos são extremamente importantes. Aprendi... Peraí. Calma, gente. É um livro, né? Nossa. Aprendi que não podemos viver sozinhos e por isso somos gratos aos nossos amigos familiares que estão aqui por perto. Bom, ela começou depois de a gente trabalhar na empresa do marido. Ele abriu uma empresa de construção, então tinha muitos papéis para serem preenchidos e ela resolveu começar a trabalhar lá. Então ela começou a ajudar ele com contrato, pagamentos, autorizações. Dani, meu marido antes fazia tudo isso sozinho. Às vezes ele contratava alguém para ajudá-lo. A princípio, ele não gostou muito da ideia, não. Mas, depois, hoje eu sou o seu braço direito, ele fala. Então, hoje ela trabalha com o marido. Bom, meu marido e eu decidimos em 2017 que precisávamos fazer parte de uma comunidade. Encontramos uma igreja perto da nossa casa. De cara gostamos do ambiente, fiz amigos, pude falar minha língua, era uma igreja brasileira. Comecei a ter contato com mães e crianças, um ambiente perfeito com uma mãe para o filho pequeno. Em dezembro de 2017, entreguei minha vida a Jesus. Fui batizada nas águas com o ato de manifestar minha fé. Então, ela se converte também aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, aí vamos lá. Em 2013, quando ela veio para os Estados Unidos ilegalmente e foi presa, eu tinha que ir ao tribunal todos os anos para decidir se me permaneceria legalmente aqui ou não. Anualmente, meu marido e eu estávamos lá. Nunca sabíamos com cada tribunal iria terminar. O que acontece, gente? Quando você entra ilegalmente, você, igual eu falei pra vocês, você vai receber uma carta, você vai ter que ir nessas audiências, né? Muitos brasileiros nunca mais aparecem, então eles acabam um dia, sei lá, sendo presos por uma coisa boba, vamos supor. Uma coisa boba, digo eu, né? Mas assim, você foi pego numa blitz. Você não tem carteira de motorista. Você começa a checar seu passado, aí não demora muito com o mundo computadorizado hoje em dia para descobrir que você tinha uma corte, que você não foi, que você entrou pelo México e parará pororô. Mas muitos vão, como ela. Só que quando você chega nessa corte, tem até um programa na Netflix, que eu acho que se chama Indocumentados, que fala sobre isso. Cada vez que você vai nessa corte, você não sabe se você vai voltar para casa ou se você vai ser mandado embora. Imagina, ela casada, com um filhinho. E, gente, acontece de famílias serem separadas. Eu vi esse documentário na Netflix e é triste, sabe? Porque tem mães que são mandadas embora e o filho, elas não querem levar o filho. Vamos supor, a mãe foi mandada embora para Honduras, o pai ficou aqui, então ela deixa o filho com o pai, porque ela não tem mais nada lá, né? Então ela fala, vou levar meu filho para quê? Para passar fome comigo? Então acontece muito isso, tá? Aí entra aquela questão, né, política hoje em dia, muita gente, coitados, isso é errado, mas, gente, a palavra é ilegalmente, já diz, é uma coisa ilegal. E o que eu falo pra vocês, a gente colhe o que a gente planta, a gente sempre vai, como é que fala? A gente sempre vai pagar as consequências dos nossos atos, entendeu? Então, até ouvi na Ana Maria Braga ontem, se você joga uma bola vermelha pro universo, não vai voltar uma bola azul, vai voltar uma bola vermelha. Então, se você entra ilegalmente num país, principalmente como os Estados Unidos, você pode ter certeza que um dia isso vai voltar e isso vai chegar numa hora, pode demorar anos, mas vai chegar uma hora que isso vai ser um problema para você e é o que ela vai contar agora. Bom, nunca sabíamos como cada tribunal seria. Em 24 de março de 2018, eu e meu marido nos casamos. Se ela tivesse entrado aqui, gente, legalmente, o marido dela, pelo que eu entendi, é cidadão americano, eu não sei de que nacionalidade ele é, mas ele é cidadão americano,
Com certeza, nesse casamento aí, ela já teria se legalizado, como eu me legalizei aqui por causa do Marcos. Só que quando você entra pelo México, isso não acontece. Quando você entra ilegalmente, o que é isso? Quando você não tem que ter visto para vir nos Estados Unidos, você não tem que passar lá no aeroporto, passar na imigração. Então, se você pular um muro, se você atravessar um rio, se você atravessar uma rua, você entrou ilegalmente no país. Você não entrou pelas vias legais. Então, nada aqui vai te favorecer, tá? Tô explicando isso para quem não sabe, para entender a história, né? Precisávamos do certificado de casado para solicitar uma mudança no meu status de imigração. Também em março de 2018, aplicamos para alterar meu status. Em novembro de 2018, tive minha decisão judicial final sobre minha estadia nos Estados Unidos. Novembro chegou e o dia do tribunal também. Era um dia assustador. Deixei meu filho com a vizinha, dei um grande abraço nele e disse que o amava. Porque ali, gente, ela poderia não voltar para casa, né? Eu não sabia qual seria meu futuro a partir de então. Eu poderia ser presa, deportada, ou poderia ter uma permissão para morar aqui legalmente. A função solicitada para o Green Card não funcionou. O sistema de imigração é lento e não recebemos a resposta no dia do meu tribunal. No dia da minha corte, lembrei-me de todo o caminho que eu fiz para chegar nos Estados Unidos. Os obstáculos que passei no dia em que fui presa pela detenção. O flashback de tudo o que aconteceu na minha vida. Lembrei-me de coisas que durante anos eu tentei esquecer. Finalmente a decisão do juiz. Mais 4 meses para morar nos Estados Unidos. 4 meses. Foi um alívio. Voltei para casa e pude cuidar do meu filho. Quando saímos daquele prédio, eu só poderia pensar na felicidade de ter tido uma outra chance. Em janeiro de 2019, começamos a pensar sobre ficar ou ir embora. Nosso advogado nos deu uma perspectiva positiva. Ele tentaria mudar a ordem judicial e poderíamos esperar o Green Card aqui. Não recebemos resposta dele em relação ao nosso ajuste. Disse apenas que teríamos que esperar um pouco mais para que tudo desse certo. Que éramos uma família de boa renda, donos de uma empresa, pagávamos impostos, não tinha as antecedentes criminais, não tinha American Sponsor, não tinha antecedentes criminais, American Sponsor, American Child, o tipo de coisas que eles querem aqui. Ai, não sei o que ela quis dizer com esse American Sponsor, é alguém que pode sustentar lá nos Estados Unidos, e uma criança americana. Bom, em 29 de março de 2019, quando eu estava jejuando a Deus em gratidão por tudo que ele tinha feito, ouvi um barulho do lado de fora do meu apartamento. Algumas pessoas bateram na nossa porta. Eram 3 ou mais homens da imigração ordenando que a porta fosse aberta. Eles estavam procurando por alguém. Liguei para o meu marido, que rapidamente contactou nosso advogado, instruindo que eu não abrisse a porta. Eu estava nervosa, tremendo, 1 milhão de pensamentos vindo na minha cabeça. Pensei em ter que deixar meu filho, pensei para onde que eles iam me levar. Assim que meu marido chegou, fomos para a casa de um primo dele e ficamos lá por algum tempo. Naquele dia, meu marido me orientou como sair de casa. Porque, gente, deixa eu só explicar uma outra coisa da lei aqui. Se a imigração bater na sua porta, você não é obrigada a abrir, a não ser que eles tenham um mandato. Então, assim, muitas pessoas não abrem a porta, tá? Por isso que ela falou isso. Enquanto ele verificava se não havia ninguém da imigração de fora, eu e meu filho estávamos preparando nossas coisas para sair de casa, né? Saí devagar, sem movimentos bruscos, com meu marido me orientando. Dani, saber que meu marido estava ali comigo me dava uma sensação de segurança. E, ok. 2 dias se passaram e finalmente entendemos o que havia acontecido. Coincidentemente, minha petição tinha sido negada 2 dias antes da imigração ir na minha casa. Então ela foi negada, o negócio dela lá do Green Card que ela pediu. O advogado, segundo o advogado dela, significava que os representantes da imigração que estavam em nossa casa estavam em busca de alguém que precisava sair do país ou teve problemas com o tribunal. Comecei a ter medo em cada movimento ao redor da minha casa. Imagina, gente.
Eu não conseguia abrir a porta quando ouvia alguém do lado de fora. Ficava com mau pressentimento, meu coração disparava. Hoje eu sei que era crise de pânico. Bom, passaram-se 25 dias e entendemos que não havia possibilidade de alterar meu status naquele momento. Fomos a 5 advogados diferentes. E eu precisaria esperar 10 anos para tentar obter o Green Card. Apesar de cansada e com medo do futuro, eu também estava grata a Deus por me permitir ficar ao lado do meu marido e meu filho. Hoje sei que tudo acontece com um propósito, né? Então, todo o processo dela foi negado. Eu não sei, eu não sou advogada de imigração, tá, gente? Mas eu falo assim, no meu achismo, de alguns vídeos que eu já vi, tem pessoas que elas têm que sair dos Estados Unidos, ficar 10 anos fora, para pedir o tal do perdão, que é esse perdão aí de ter atravessado a fronteira pelo México. Eu não sei se pode esperar nos Estados Unidos esses 10 anos. Bom, passado 30 dias desde que eu saí de casa, comecei a pensar como seria a minha vida. Então eles se mudaram, né? Eles saíram da casa que eles estavam. Já que eles sabiam que não ia ter jeito, ela não ia conseguir ficar aqui nos meios legais, pelo menos por enquanto. Então ela também estava morrendo de medo da migração bater na porta dela e resolveram sair daquela casa. Dani, mudar nunca é fácil, mas é necessário para que vivamos da melhor forma nesse mundo. Agradecer meu marido por ser meu apoio, amigo e amante. Eu poderia parar minha vida e desistir dos meus objetivos, mas não quero. Todos os dias Deus me dá a oportunidade de fazer algo bonito e diferente. E nossa decisão é a nossa decisão, ficar parado ou caminhar. Deus prepara cada momento da minha vida, cada detalhe. Ele colocou pessoas certas ao meu redor para contribuir com minhas mudanças internas e externas. Bom, aí ela disse que 3 meses ela conheceu uma pessoa que se tornou uma amiga dela, uma mulher experiente, mãe, amiga, que adora conversar e sorrir. Lidar com a possibilidade de separação da família nunca foi fácil para mim. Eu imaginava como seria viver nesse país sem meu marido e meu filho. Por isso decidi que faria o que fosse preciso para estar com eles. Depois de todo esse deserto, finalmente encontramos um novo lar. Ficamos felizes, que quase esqueci de tudo que estava acontecendo. Na nossa atual casa temos mais espaço para o meu filho brincar. Eu me dedico a escrever e fazer meus devocionais. É um novo capítulo na minha vida. Nossa casa tinha quintal, ideal para fazer um churrasco e reunir os amigos. Essa casa marcou não só nossa mudança geográfica, mas também nossa maturidade. Então eles se mudaram, provavelmente também daqui, né? Já que ela morava em New Jersey, ela falou. Eu mudei tudo que eu vivi no passado. Desculpa. Tudo que eu vivi no passado me fortaleceu e me ajudou a ser alguém mais resistente. Aí ela procurou um psicólogo para ajudar ela, né, nas crises de pânico, nas crises de ansiedade. Até que em agosto de 2019, gente, ela descobriu que ela estava grávida novamente. Então, ela fala que preparou uma surpresa para o marido dela, que ele até demorou a entender, que ela botou o teste dentro de uma caixinha, ele ficou olhando, né? E tipo, nossa, que é isso, né? E ela diz que até 2021, ela conta um pouco aqui do confinamento, quando chegou o vírus aqui nos Estados Unidos. Ela falou, Dani não, gente, tô doida. Ela falou, muitas pessoas começaram a morrer em todo o mundo e nos Estados Unidos. Os primeiros casos foram em Washington. Em poucas semanas, todos os outros estados começaram a registrar óbitos. Não estávamos mais saindo de casa e em pouco tempo começou o confinamento. Apenas locais essenciais poderiam estar abertos. Meu marido foi o único da minha casa que ainda saía. Comecei a ficar preocupada porque eu estava com 34 semanas de gravidez. Ninguém sabia ainda muito sobre o vírus, o que ele causaria, se afetaria mulheres grávidas, bebês. Eu só queria saber o que aconteceria quando meu bebê chegasse. Muitas histórias de morte chegavam até nós, pelo jornal, televisão. Gente, não assistam jornal, pelo amor de Deus.
era assustador. Então ela diz aqui que ela contratou uma babá para ajudar ela a cuidar do bebê. E em maio, tá? O filhinho dela nasceu. Nossa, dia do aniversário da minha prima. Engraçado que ela fala assim, já era dia 2 de maio, o neném não tinha nascido, que é o aniversário da minha mãe, 2 de maio. Aí o bebê nasceu dia 12 de maio, que é o dia do aniversário da minha prima Brunella. Olha que legal. Aí ela fala que o bebezinho dela nasceu, que eles estão ótimos, tá? O bebê ficou uns dias também na UTI, mas já está tudo bom. O que ela fala aqui? O que ela quis deixar entender na história? Ela acabou que ela se mudou com o marido e com os filhos. Ela decidiu que ela vai continuar do lado deles, então, tipo, ela vai continuar lutando para estar nos Estados Unidos. Eu não sei aqui, ela não fala mais se ela vai continuar indo na justiça ou se ela vai aguardar. Gente, tem muitos imigrantes aqui que têm filhos e acabam aguardando o menino fazer 21 anos para ele se legalizar. O problema dela não é nem esse, porque ela já é casada com o cidadão americano. O problema dela é que ela veio pelo México, então nem pelos filhos dela pode ser que ela consiga se legalizar aqui dentro do país. Então acho que ela quis meio fazer esse livro para, sei lá, acho que se algo acontecer algum dia, se ela tiver que voltar, para as pessoas saberem a história dela, né, que ela não voltou assim porque ela não quis. Mas eu tenho certeza que, assim, no caso que ela conta aqui, se por acaso ela tivesse que voltar, tenho certeza que o marido dela também estaria do lado dela, voltaria com ela, né? Ela fala que ela veio atrás de um sonho, tá? E ela nunca desistiu. Ela tem o marido dela que ela considera muito, que ele é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Quero que meus filhos saibam que eu sempre farei o melhor por eles, né? E eu acho que ela fez mais esse diário com uma forma disso que eu falei pra vocês, sabe? Se algo acontecer com ela, né, tiver que voltar, que for presa, alguma coisa, os filhos dela vão saber da história dela através do livro dela. Gente, é muito complicado opinar na vida dos outros, né? Eu desejo, assim, de coração que eles resolvam tudo que tem pra resolver. Eu, assim, sinceramente, agora eu vou falar de mim, Daniele, tá? Porque é muito fácil, assim, a gente falar, não é muito fácil, não. É fácil apontar o dedo pros outros, né? Mas gente, eu morei na Inglaterra por 12 anos. Eu tenho passaporte europeu. Moro aqui nos Estados Unidos, vai fazer 5 anos. Já tenho meu green card definitivo. Eu sou o tipo de pessoa cagona. Eu não moraria ilegalmente num país. Não tô falando, não tô desfalando que há quem mora também, que eu julgo. Não, tô falando porque eu sou uma pessoa cagona. Eu acho que eu não conseguiria viver, sabe, me escondendo ou tendo que fazer coisas, tipo, dirigindo sem carteira de motorista ou tal. Eu não conseguiria. Eu me conheço, sabe? E eu tiro muito, assim, o chapéu pra quem faz isso, realmente vai atrás do sonho e, tipo, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra que as coisas dê certo. Porque, gente, sério, pra mim, assim, é muito difícil, sabe? Pensar... Eu sei que eu deixei meus filhos com meu ex-marido, eu vim pra cá, eu vim tentar uma vida, mas, assim, eu sabia que eu podia sair daqui a hora que fosse, né? Eu sabia que eu podia sair daqui da hora que fosse. Eu sabia que eu podia ir no Brasil a hora que fosse, né? Que meus filhos estariam lá. Então, assim... eu não sei se eu conseguiria ficar num lugar sem poder... Vocês estão me entendendo? Sem eu ter aquela liberdade de, tipo, ir ver minha família ou ir ao Brasil, né? Eu tenho um primo que ele mora aqui hoje já há mais de 25 anos... Vocês já viram aí vlogs na casa dele? Eu vou falar aqui porque não é escondido pra ninguém. Ele não entrou pelo México, ele veio de avião mesmo.
Mas ele demorou muito a se legalizar aqui, ele só se legalizou quando ele casou. Então eu acho que ele ficou aqui, o Gleito, uns 12 ou 14 anos ilegal nesse país. E 12 ou 14 anos ele não conseguiu ver a família dele. Porque a mãe dele e o pai até tentaram visto para vir aqui vê-lo e nunca conseguiram. Ele nunca, até hoje ele é legalizado. Ele já tentou vários vistos para a mãe e para o pai dele, que na verdade a mãe dele era irmã da minha madrasta, essa que faleceu, e não conseguiram. Claro que hoje ele já é legalizado, então ele já foi ao Brasil várias vezes. Mas ele tinha o sonho de trazer os pais aqui para verem os Estados Unidos, onde ele morava, tudo, e não conseguiu. E tem muitas pessoas aqui assim, gente. Pessoas que estão há 20 anos aqui, que nunca mais voltaram ao Brasil, né? Então, assim, até onde, né, isso vale a pena? Claro, se é seu sonho, né, eu acho que faz seu sonho acontecer. Mas eu acho que, nossa, até onde, sabe, você ficaria num lugar sem poder sair? Principalmente pelo México, que você sabe então, porque você vem pra cá, sei lá, você conhece um cara aí e se apaixona e casa e pega o seu green card e vai viver sua vida, né, e vai no Brasil e volta e vai onde você quiser. Agora, a partir do momento que você entra ilegalmente aqui, isso pode afetar toda a sua vida dentro dos Estados Unidos, né, pode afetar todo o seu futuro aqui dentro. E já pensou, você nunca conseguir se legalizar, né? Então, tipo, poxa, até quando? Até onde? Então eu acho que eu, Daniele, eu no lugar dela, não conseguindo, eu pegarei meus filhos, meu marido, olha, vamos começar, sei lá, uma vida no Brasil ou em outro país, né? Não tem só os Estados Unidos, tem Europa, tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem tantos lugares aí bons também para os brasileiros hoje em dia, né? Que os brasileiros vão e fazem sua vida. Eu acho assim, a partir do momento que você saiu do Brasil, você fez sua vida num lugar, minha filha, você faz sua vida em qualquer lugar desse mundo. Não tem isso, qual país é melhor? O país melhor é o país que você vai se adaptar. Tem gente que ama os Estados Unidos, tem gente que não suporta, tem gente que ama a Europa, tem gente que não suporta. Então, assim, vai muito de você, entendeu? E outra coisa, não venha para os Estados Unidos olhando a vida do outro. Que eu cheguei aqui com não sei quanto, na primeira semana já fiz não sei quantos mil, na segunda semana... Gente, cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma vida. Então, vocês muito cuidado ficar ficcionado na vida do outro, porque hoje em dia, para vender curso, visto disso, visto daquilo, visto essa caralhada aí que falam, o pessoal, meu filho, tá falando que você chega aqui já, que tem emprego batendo na sua porta, né? Que você vai chegar aqui, que você vai morar numa casa maravilhosa, você vai comprar um carro, vai ganhar rios de dinheiro. E não é assim que as coisas funcionam. Muito cuidado, porque não é fácil assim como as pessoas falam, não, tá? Tem gente que dá sorte, tem gente que dá sorte. Agora tem gente que, rala aí e anos e anos e anos para conseguir ter alguma coisa. E aí esse mesmo pessoal que fala aí isso, ganhei, fiz não sei o que, daqui a pouco cai, quebra a perna, fica 3 meses sem trabalhar. Eu preciso da ajuda de vocês, uma vaquinha online. Peraí, não ganhava tão bem? Não fazia tanto dinheiro? Não era o bam, bam, bam? Por que agora eu preciso da ajuda, né? Nossa, porque eu faço não sei quantos mil por semana, hein? Então, cuidado. Cuidado, meu filho, porque é o que tem de gente mentirosa nessa internet, misericórdia. Mas, amiga, voltando ao seu aí, eu espero, assim, do fundo do coração que vocês achem uma maneira, né, de você se legalizar, ou de você ficar aqui, ou quem sabe, igual eu falei, vocês decidirem. Eu tenho certeza que seu marido é trabalhador, vocês estarem em outro lugar também, mas que você tenha paz, né, que você possa curtir seus filhos, porque não é legal, né, a gente viver sob tensão, esperando que alguma coisa aconteça, esperando que, sei lá, até uma seta que você esquece de dar, a polícia te parar, puxar o nome da gente e saber o que aconteceu. Mas obrigada por compartilhar a sua história com a gente, tá bom? Beijo pra todos vocês, gente. E vocês, o que vocês acharam da história dela? Me conta, vocês teriam coragem de fazer isso? Eita, não sei. Até o próximo, tchau.